Voltamos no segundo bloco e agora eu vou conversar com a psicóloga Lívia Haddad para também falar sobre o assunto luto, porém com enfoque para as crianças. Lívia, quando chega a hora da criança perder algum ente, seja pai, seja mãe, avô, avó, tio, como que a gente aborda isso com elas? Então, o luto é um processo natural, né, normal da vivência humana. E não seria diferente com os nossos pequenos. Então, quando a perda pode ser de um ente querido, até mesmo de um animalzinho de estimação, seja a perda que for, que tenha importância para essa criança, é importante todo esse acolhimento, é importante que essa pessoa também, por ser um momento delicado, provavelmente ela também vai estar no momento fragilizado, então que ela chegue para essa criança e sempre diga a verdade. O que a gente sempre foca, conversa com os pais nessas situações, que a criança ela precisa entender esse significado da morte. A gente não tem que camuflar ou impedir que a criança vivencie isso. Isso é importante. É importante que a criança entenda, até porque como falei, é um processo natural. Como a gente explica, a florzinha, ela nasce, cresce e morre. E nós somos assim também. Então chegamos para a criança sempre mostrando, há sempre essa dúvida. Eu digo que virou estrelinha, algumas pessoas, pode dizer que virou estrelinha? Virou um anjinho? Um anjinho. Então, o que a gente sempre alerta? Pode se utilizar da forma que a pessoa se sinta mais à vontade, né? Depende da crença, da fé de cada um. Mas assim, virou estrelinha. Sim, ele virou estrelinha, mas a criança precisa saber que houve a morte, houve essa ruptura, né? Então, o papai ou o tio, a vovó morreu, está lá no céu e virou uma estrelinha que está lá no céu, mas nunca assim, criar uma expectativa de que a criança que essa pessoa vai voltar ou que viajou, porque isso gera uma angústia, né? Se viajou, vai voltar. Com certeza. Entendeu? Se saiu, vai voltar. Vai voltar. Então, isso pode até futuramente trazer problemas para a criança. Então, o importante é sempre falar a verdade e utilizar, né, de um vocabulário que a criança entenda, né? Então, é sempre importante estar sempre abordando a morte ali, a criança entender um pouquinho do que é isso. Em que momento a criança é levada para o consultório de um psicólogo para ser auxiliada nesse processo? Então, há casos, né, que a própria família se desespera. E agora? Como que eu vou lidar? Chega casos, né, de pais ou a família e levar a criança até o psicólogo para nós juntos contarmos. Isso acontece também. Mas o mais indicado, como a gente geralmente atende os pais, o responsável primeiro, a gente orienta que muitas vezes é até importante dar o tempo da criança, porque às vezes a nossa ansiedade, o nosso sofrimento, isso transfere, a criança absorve. E a criança nos surpreende muitas vezes. Então, às vezes, a preocupação dos pais, da família é muito maior. E aí já corre para terapia. Então, às vezes eu até oriento, não, calma. Deixa essa criança externar isso, vamos ver como ela vai elaborar essa perda. Muitas vezes a criança, como falei, ela vai nos surpreender, vai reagir de uma forma tão natural, não vai apresentar nenhum problema. E aí, muitas vezes não é preciso naquele momento. Outros casos, sim. Então, assim, eu sempre oriento a esperar. Quanto menos mudar a rotina da criança nessa fase, é melhor. Porque já é uma perda, já é uma mudança, né? Então, quanto menos, melhor. Se mudar muito, vamos procurar psicólogo, vamos ocupar o tempo da criança. Não, o ideal é manter a criança naquela rotina que ela se encontrava. E tem uma regra, ou então existe um padrão para se trabalhar em diferentes idades? Uma criança menorzinha, não sei, uma criança menor, uma criança de uns 5, 7 anos, pode-se falar da mesma forma ou não? Olha, a criança, até os 7 anos, ela ainda não tem muita noção até dos rituais dos adultos na morte, não tem. Então, chegam muitas questões assim, eu devo levar a criança, né, num velório, num enterro. Então, eu digo assim, até os 7 anos, a criança não tem muita noção desse ritual de ir lá
Então, assim, claro que cabe para cada família reagir de uma forma, mas eu não vejo tanta necessidade dessa situação. Você tem outras formas até de elaborar isso. Tem pessoas que utilizam, vamos soltar um balão, você vai ver que ele vai voar, vamos, enfim, ver outras formas do que levar esse ritual. Quando a criança já está maiorzinha, você não se deve proibir. A criança já pode entender melhor. Ela vai externar a vontade dela. Vai externar a vontade, então a gente deve respeitar isso. Então, assim, tem um pouco dessa diferença, assim, que eu acredito, não é claro que não é uma regra, né? Mas, geralmente, até os 7 anos, a criança não tem muita noção desse ritual. Então, é importante que respeite cada tempo, o que ela coloca, estender sempre a mão, ter essa acolhida, sempre esse carinho. Isso já vai estar facilitando muito a criança nesse processo. E eu sei também de casos, Lívia, onde a criança ela se traumatiza com a morte. Isso é devido à comunicação errada que os pais fazem, ou então de uma atitude errada. Por exemplo, o pai chega para o filho e fala: sua mãe morreu. Ou então o pai levou a criança ao enterro da mãe. Esses traumas que a criança sofre, seja por uma abordagem errada, seja por ter visto a situação em si, como que isso pode ser trabalhado depois? Então, aí, neste momento, quando a criança está apresentando, né, alguma alteração, os pais observam alguma coisa de diferente, tanto na escola como no seu dia a dia, aí chega até nós na terapia e nós vamos trabalhar esse processo, vamos tentar fazer com que a criança ela externe isso. De que forma isso tá fazendo com que ela traga toda essa alteração, tudo isso. Então não tem assim uma regra, como que a gente vai lidar com isso? Nós vamos trabalhar para a criança consiga elaborar essa perda, ela consiga ali externar os sentimentos, porque muitas vezes, muito dessas alterações de comportamentos advém de que a criança ela não sabe como lidar com essas emoções. Eu digo nós adultos, é tão difícil muitas vezes a gente externar o que a gente está sentindo, verbalizar tudo isso, imagina uma criança. Então a terapia ela chega para isso, ela tenta, todo o processo lúdico, né, que a gente trabalha, trazer isso, essa externalização da criança do que está sentindo, do que está passando lá dentro. E de uma forma positiva. E de uma forma positiva. Tá certo, Lívia. Muitíssimo obrigada. Mais esclarecedor do que isso, impossível. Se você de casa está passando por uma situação parecida, esse é o programa que você tem que favoritar aí no seu YouTube, porque isso daqui é dica para a vida. Hoje nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de mandar o seu e-mail ou então seguir a gente nas redes sociais. Fique agora com as imagens do Bebê Fofura da semana. Até a próxima!